Muita honra, representando aqui o Dr. Paulo Penteado, presidente da PMP. Apresento o Dr. Fernando de Andrade Martins, que acaba de se aposentar e que, a pedido nosso, vai dar uma entrevista e falar da sua carreira e agradecer até ao Ministério Público pelo tempo que ficou e pela sua grande atuação em nossa instituição. Dr. Fernando, fique à vontade, por favor. Pois não, obrigado, Calejon. Para mim é um motivo de júbilo e de satisfação indescritível, né? Esse convite da associação, que significa, enfim, um reconhecimento de que, ao menos a tentativa de melhorar a sociedade através do trabalho feito, existiu. Então, muito obrigado à Associação Paulista do Ministério Público, na pessoa de seu presidente extremamente bem representada, né? E um abraço a todos. Para mim, motivo de grande emoção ter esse momento tão especial, né? Sabendo que eu faço parte de uma instituição milhões e milhões de vezes superior a qualquer dos seus integrantes, né? Nós vamos passar e a instituição vai permanecer. Então, esse convite para mim retrata que houve a conquista de algum resultado dentro da missão constitucional que nos é endereçada a nós, membros do Ministério Público. Eu vou me permitir começar a dar esse depoimento, ressaltando que eu estou assim, aqui da maneira mais humilde possível, sem a mínima pretensão de ensinar nada para ninguém, né? Apenas dar um depoimento do amor institucional que eu tentei devolver para a instituição que me acolheu, que me deu muito mais do que eu consegui dar para ela. E o interessante disso é que eu ingressei no Ministério Público sem um projeto anterior que me levasse até ele, específico, já preparado. Para começar, eu fazia parte de uma família, e faço, totalmente estranha ao direito, de outra área, né? De outro segmento. Então eu já era um menino, digamos assim, fora do seu âmbito familiar, na medida em que eu não tinha pessoas da minha família relacionadas com o direito. E fiz o curso de Direito, naquela época havia faculdade que ministrava o curso de Direito, a graduação em 4 anos, outras em 5. Hoje todas têm que ser em 5. E eu cursei Direito em Ribeirão Preto, me formei muito novo, né? Eu tinha acabado de fazer 21 anos, logo iniciei a advocacia e queria advogar, né? Pese embora ter tido como preceptor o grande, morredouro, saudoso Dr. Francisco de Assis de Araújo Barreto Campelo, que muitos que estão assistindo vão se lembrar dele. Ele ingressou no Ministério Público de São Paulo no ano de 1956, vindo do Nordeste, de Pernambuco. O pai dele nomina até hoje, né, a penitenciária Barreto Campelo lá. Então, pese embora ele ter sido, digamos, um orientador durante o meu bacharelado, né, eu queria advogar. E não me vi dentro da advocacia porque queria uma carreira em que eu pudesse ajudar o semelhante coletivamente, sem preocupação com a questão financeira, né? E não vi outro caminho tão belo e tão possibilitador disso que não fosse o Ministério Público. E depois de muito esforço, é evidente, né? Prestei o primeiro concurso, consegui a
que foi um grande feito para mim, até porque coincidiu na ocasião de eu ter vindo assistir a uma das provas orais, naquela última fase, e ter presenciado justamente a prova do eminente, né, colega Carlos Eduardo Fonseca da Mata. Eu falei, meu Deus do céu, que prova maravilhosa, né? Deixa eu estudar mais. E passei entre os 70 e o da Mata foi o primeiro colocado. Então, quer dizer que o nível do Ministério Público realmente, depois que eu vi aquela prova, eu falei, meu Deus, olha, será que eu vou conseguir? Então, eu me recordo muito bem de ter chorado copiosamente durante 1 hora seguida, quando meu nome foi anunciado. Já era pai de 2 filhos, né? Casado, pai de 2 filhos. Tinha acabado de fazer 23 anos de idade, comecei o concurso com 22, terminei tendo acabado de fazer 23. E teve um marco nesse concurso muito especial, que, aliás, um marco em continuação, né? Porque isso já vinha crescendo. Mas foram aprovadas no nosso concurso 28 mulheres, né? Indicando também que o Ministério Público de São Paulo, também nesse item, já desde quase 4 décadas, né? Vem inserindo, buscando inserir a figura feminina em igualdade de condições nos seus quadros. Essas 28 colegas são maravilhosas, são e exerceram como as outras um papel fundamental no Ministério Público. Então, a elas todas do meu concurso, não vou citar uma por uma, né? Eu dedico uma homenagem a todas as mulheres que exercem o Ministério Público e toda e qualquer carreira jurídica. Foi realmente muito significativo compor uma turma com 28 mulheres, né? Antes era mais difícil, assim, para as mulheres conquistar esse espaço, né? Gostaria também de não deixar passar a ocasião para lembrar do discurso de recepção nossa na posse do grande Dr. Paulo Salvador Frontini, que exerceu, eu acho que em mim, em todos os colegas de concurso, uma influência muito grande, né? Em mim eu tenho certeza, porque ele disse, olha, vocês devem ir para as suas comarcas, promotorias, fiquem tranquilos, né? Muitos são muito jovens, né? E estão chegando agora, mas fiquem tranquilos, estão capacitados. E o que vocês têm que fazer é mudar a sociedade onde vocês vivem para melhor. Ao cabo de suas carreiras, se vocês tiverem conseguido fazer isso uma unha, terão cumprido a missão. Então, isso é muito importante. Partimos para o exercício funcional, né? E pouco tempo depois eu fui promovido a promotor de justiça de primeira entrância, sendo a minha primeira promotoria de Altinópolis. Naquela época era necessário, né, que os promotores de primeira fossem designados para outras comarcas, principalmente da capital e seu entorno, pela falta de promotores aqui, né, no Grande ABC. E, no entanto, eu vou lembrar isso com bom humor, talvez vendo isso como uma obrigação, né? Eu procurei assessoria, na época era o Dr. Renato Martins Costa, com um artigo do Hugo Mazzilli na mão, eu faço questão de assumir a minha primeira. E ele deu um sorriso, falou, Fernando, vá, né? Faça isso mesmo, né? Então, olha só, assumi minha primeira entrância de Altinópolis em 1986, no início de 86, indo morar na comarca. Que coisa maravilhosa. Naquela época, é bom que se diga, era obrigatório residir na comarca, né? As coisas mudaram, o mundo mudou, a sociedade mudou,
nós temos um sistema diferente, mas na ocasião era obrigatório e muito importante residir na comarca. Então, a partir disso, já pôde colocar em prática uma maneira de ver o promotor dentro daquela frase do Dr. Paulo Frontini, ou seja, você vai mudar a sua sociedade para melhor, um agente de transformação social. Então, a partir disso, eu cheguei e preparei um texto baseado num outro texto de Hugo Nigro Mazzilli, intitulado Promotor de Justiça, seu defensor em nome da lei. E aquilo detalhava tudo que um promotor faz e terminava assim: procure o promotor da sua comarca. Ele está à sua disposição todos os dias no fórum. Isso saía logo depois da conversa ao pé do rádio do José Sarney, né, a fala do promotor de justiça. Depois que eu fui para Barra Bonita, Guaíra, continuei com esse texto todos os dias, todas as madrugadas, né, nas estações de rádio das localidades onde residi e exercia a promotoria, partindo daí para um contato frequente, permanente, com a sociedade representada por mim. Seja em nível o mais coletivo possível, seja no atendimento diuturno daquela pessoa carente, que muitas vezes vem de longe, perde o seu dia de trabalho e tem como última esperança um promotor de justiça, né? Muito importante, eu acho até que é uma atuação de resgate nossa, né? Que não deve ser perdida de vista nunca, e eu tenho certeza que todos os colegas que me ouvem nesse momento, no Brasil todo, representando o Ministério Público, fazem isso, né? O Ministério Público como autêntico agente, o promotor de justiça como autêntico agente de transformação social e canal de comunicação do povo com os outros poderes da República, né? Judiciário, legislativo, executivo, com independência postada, escrita, registrada para ter essa representatividade. Se eu for detalhar o que foi feito, né, nessa primeira etapa de Altinópolis, Barra Bonita e Guaíra, não dá, muita coisa, muitos fatos, né? Mas o essencial que fica disso é a atuação permanente junto da comunidade. Não exatamente como promotor de segurança pública só, duro no combate ao crime, mas também um lutador constante, frequente, tentei ser, pelos direitos sociais, né? Principalmente das pessoas que estão mais necessitadas, né? De todos, porque os interesses difusos são, como está no nome, diluídos em toda a sociedade. Mas ao promotor, penso que deva caber uma representação popular bastante forte. É isso que tentamos fazer. Nesse passo da minha carreira, eu gostaria, dentro desse breve tempo, de registrar, quando cheguei em Barra Bonita, eu tive um marco muito significativo de influência de 3 promotores que, para mim, se transformaram em heróis, né? Sem embargo de admirar toda a instituição, né? Como um todo, de maneira genérica, digamos assim, né? Mas o Dr. Célio Sormani, em memória, que já está junto de Papai do Céu, né? O Dr. Lélio Ferraz de Siqueira Filho, também, que já empreendeu sua viagem, e o Dr. Carlos Roberto Simeone, ainda entre nós, né? Esses 3 promotores de Jaú, na ocasião eles eram titulares de Jaú, ali vizinhos de Barra Bonita, exerceram sobre aquele jovem promotor, então com 24 anos, né? Pai de 3 filhos, uma influência poderosa nesse sentido, um reforço muito grande a essa sensação e certeza mesmo de ter que ser um agente de transformação
social, positivo, destemido, determinado. Então, usando da imagem, do nome e da honra desses 3 grandes membros do Ministério Público, eu gostaria, se me permitem os colegas, de homenagear todo e qualquer integrante da instituição, porque para mim ali estava o sinônimo de um grande promotor, né? Na pessoa dos 3, né? Dr. Célio, Dr. Lélio, Dr. Simeone, né? Puxa, que legal que era ser promotor como eles, né? Combativo, corajoso, determinado. Então, muito obrigado a eles, porque se eu tive alguma forja de um bom promotor, eles podem ter certeza que participaram disso de maneira plena, né? E a partir daí, eu fiz uma carreira curta, então, no interior, né? Na ocasião, demorava menos para chegar ao que hoje a gente chama de final, entrância final. Na época era terceira entrância, né? E a especial era a capital. Então, para se chegar à terceira entrância, que era o meu objetivo, fazer carreira no interior, eu demorei 5 anos. Então, em 1990, cheguei em Franca, já tendo inaugurado, em 1988, até 1990, posto em prática, a grande Constituição da República, que foi um texto absolutamente importante para o mundo todo, né? Um exemplo para o mundo inteiro e para a sociedade brasileira, um verdadeiro marco jurídico na sociedade brasileira. Participaram dessa carta grandes heróis do Ministério Público. Também, se a gente for citar aqui, corre o risco de esquecer de algum. Mas grandes nomes do Ministério Público ajudaram o poder constituinte originário a elaborar essa Carta Constitucional maravilhosa, né? E daí, então, cumprida essa etapa, chegamos em Franca, onde permaneci. Cheguei em Franca, onde permaneci até maio agora de 2019. Tomei posse no dia 9 de maio de 85, me aposentei em Franca no dia 9 de maio de 2019, tendo chegado lá no dia 2 de setembro de 1990, como 7º promotor de justiça da comarca de Franca. Bom, em Franca, o senhor fez diversos trabalhos, atuações, mas fortemente ficou marcado pela promotoria do meio ambiente, por deficiência também, e pelo Tribunal do Júri. Sim. Você poderia falar um pouquinho, assim, dessas 3 experiências que marcaram bastante a sua carreira? Pois não, será um grande prazer, né? Rebobinar a fita e observar, olhando para trás, como o exemplo lá que o Roberto Campos dá no livro dele, né? A experiência é uma lanterna na popa que ilumina as ondas que nós deixamos para trás. E eu posso dizer, Dora, que assim, no contexto final, eu estou tranquilo por ter tentado fazer isso, ou seja, deixar um mar bastante navegável para a comunidade de Franca nessas 3 esferas. Sempre com essa perspectiva de agente de transformação social. De maneira que no Tribunal do Júri e também na Promotoria de Justiça Criminal, sem embargo do rigor no combate ao crime, nós eu procurei sempre participar de conselhos de segurança, associações comunitárias, identificar as causas da criminalidade, né? Debater essas causas com a comunidade, para baixar os índices de criminalidade, ter contato frequente com as polícias, para fazer políticas de atuação conjugadas,
Apesar de, na época, nós termos um outro mundo tecnológico, né? Vou lembrar que em Altinópolis, por exemplo, naquela ocasião, o promotor, além de segurança pública, menores, né? Porque não era infância e juventude, era código de menores e as coisas tradicionais, família, nós fazíamos investigação de paternidade, alimentos, acidentária do trabalho, previdenciária, onde não tinha justiça própria, né? Rescisão de contrato de trabalho era homologada pelo promotor. Então, tinha uma série de tarefas extra, sem funcionário, usando máquina datilográfica, pondo a carta no correio, né? Fazendo tudo e conversando com a comunidade. Em 1990, quando chegamos, nós éramos 7 em Franca, a tecnologia ainda era pobre, já tinha um computadorzinho, pouquíssimos funcionários. E, da mesma maneira, a gente buscava o contato com a comunidade. Isso era feito frequentemente, né? E muito debatido, pessoal, nos grupos de estudos, os eternos grupos de estudos, né? Fundamos o grupo de estudos da região de Franca, que eu acho que permanece como o único grupo de estudos sem nome, sem o nome de nenhuma pessoa, porque seria muito difícil escolher alguém, então melhor que seja impessoal lá, foi decidido lá isso, não vai aqui nenhuma observação para os grupos que têm nome, né? Então, o que importa é a essência dos grupos de estudos. Os debates institucionais de políticas públicas, políticas institucionais, frequentes no grupo de estudos da região de Franca. Hoje nós temos eles e a escola juntos, né, fazendo esse debate. Então, na área criminal, pegamos um plenário do júri com cerca de 50 a 70 plenários ano, né, e entregamos em 1999 com 12 plenários no ano, com um índice de homicídio de primeiro mundo, uma taxa de 5 por 100 mil. Né? Então, ótimo, resultado muito bom na comarca, que é Franca, Cristais Paulistas, Ribeirão Corrente, Restinga e São José da Bela Vista. Uma comarca que hoje tem aproximadamente 450 a 500 mil habitantes. Né? Então, com um índice muito bom de violência, né? Quer dizer, baixo, índice baixo. Mas com uma participação comunitária muito forte, muito intensa. Né? E a gente vê agora a iniciativa, veja como a sociedade muda e o Ministério Público vai mudando para melhor. Né? Recentemente, esses dias, teve um evento sobre o processo penal coletivo, né? Tutela coletiva dos interesses criminais, o que deve vir em desfavor da marginalidade organizada, do crime organizado, penso eu, mas sem descurar jamais desse pequeno, desse abandonado, que está em todos os locais da sociedade brasileira. Isso lá em Franca nós sempre fizemos. Teve uma coisa muito importante na Promotoria de Justiça Criminal lá, que foi a instalação da Promotoria de Justiça itinerante, né? Nessa década de 90, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas éramos 4 os promotores que atuavam. Então nós atendíamos, nós 4, um em cada município da comarca que não fosse Franca, uma vez por semana à noite. Atendíamos o povo carente e a litigiosidade que existia entre as pessoas era exposta naqueles atendimentos. Diminuiu a violência de pequeno porte, mas com certeza isso teve influência no não desencadeamento da violência extrema. Porque das pequenas coisas vai nascendo monstro, né? E esse trabalho foi muito importante. Em mais um laboratório explícito, digamos assim, de que a atuação do promotor de justiça na linha de frente, em contato com a sociedade, frequente, dá certo, dá resultado e tem que ser feito, no meu modo de ver.
se eu posso passar um exemplo aqui, também na área criminal, é esse. Sem embargo, vou repetir, da dureza contra o crime. Tem que ser duro, né? Não dá para ter moleza contra o crime. Ninguém está fazendo discurso aqui de amaciamento da atuação penal. Pelo contrário, é um discurso de acolhimento do necessitado para que ele não se transforme num criminoso, né? Certo? Então, isso deve ser feito junto, as duas coisas andando em conjunto. Daí, tentando ser bem composto aqui na objetividade, né? No final da década de 90, nós já éramos 11, criaram 10º e 11º, o cargo de 10º e 11º promotor de justiça de Franca. Então, os 11 fizeram um pacote, 11 pacotes. Nós fizemos 11 pacotes de distribuição. Como todo mundo sabe, em finais, em comarcas maiores, os promotores locais se entendem. Quando não se entendem, divide aqui em cima. O pessoal se encarrega disso, né? Quando se entende, faz a proposta de divisão e os procuradores de justiça, o colégio, né, o seu órgão próprio, homologa essa divisão. Então, nós fizemos 11 pacotes e o primeiro a escolher foi o mais antigo, na época era o Dr. Paulo Alvarenga, escolheu um pacote criminal. E eu, porque o grupo de estudos de Franca defendeu uma tese no grupo de estudos final do ano de 1997, em Bauru, o seminário de fim de ano, nós defendemos uma tese chamada Proteção e Acesso à Propriedade Rural e Sua Função Social, onde se debateu, colocou-se em votação, uma tese de que, descumprida a função socioambiental, seria o bastante para a desapropriação garantida do devido processo legal do grande imóvel rural para fins de reforma agrária, né? Então, não só nós votamos que não era cumulativa, né, a lista da Constituição, não exigia, a Constituição não exige todos os itens, bastando ou quebra da função socioambiental, ou quebra das relações de trabalho, ou improdutividade, né? No caso de ser grande a propriedade. Então, daí a importância da atuação socioambiental do grande imóvel rural. Foi aprovado, como foi aprovada também a tese de que o juiz não poderia dar liminar por supostamente não comprovado isso, devendo fazer parte de processo administrativo garantida a ampla defesa. E eu escolhi o pacote que tinha o meio ambiente, família e vara civil, exatamente por ter estudado muito essa questão do meio ambiente e querer colocar em prática aquela tese que todos nós do Grupo de Franca defendemos. Você, nesse campo, tem um leque de maneiras de atuar, observando que tudo que você fizer ou vira ação civil pública, ou vira inquérito civil, e a depender do que aconteça nele, se transforma numa ação civil pública ou vem para o Conselho Superior, para ser ou não homologado. Então não existe nenhum super promotor, certo? Que faz o que quer, do jeito que quer, né? Tem que submeter ao controle interno, se é inquérito civil, ou se é ação civil pública, ao controle jurisdicional, sendo que esse último é sempre dado ao particular, né? Buscar, tem ou não razão. Então é importante. Então qual foi a noção de atuação, a visão de atuação? Na época, no final de 99, vigia o Código Florestal com uma medida provisória que foi modificada depois, praticamente em 2001. Então, a norma vigente era aquela, nós interpretamos, e o que eu fiz? Chamei a Polícia Ambiental, isso no meio ambiente,
rural. Meio ambiente urbano, a mesma coisa, os segmentos todos de geração de resíduos, coletivamente foram chamados. Meio ambiente rural. Chamei a Polícia Ambiental e apresentei meu plano de atuação. Senhor comandante, tal, não cabe aqui citar nome, nada, não importa, né? A pessoa da época teve um espírito de verdadeira resolução, não escreveu no papel. Resolver problemas, fez. Nós resolvemos o problema. Né? Não foi espírito resolutivo, foi atuação mesmo, né? Certo? Saiu do papel, não pode ficar no papel, não pode ficar escrevendo sobre isso e não fazer isso. Tem que fazer. Então, o que eu fiz? Escolhi todas as propriedades pelo ITR, que alguns chamam de INCRA, né? Imposto Territorial Rural, que vai para os municípios, portanto tem a relação de todos os imóveis com seu tamanho, nome do proprietário, localização da propriedade, tudo, está tudo lá. Peguei todas de 150 hectares para cima, numa comarca de 155 mil hectares, 5 municípios, e mandei um ofício para a Polícia Ambiental, falando para vistoriar todas elas. Mas eu fiz isso de uma vez? Não. Antes eu marquei uma audiência pública com os proprietários rurais, no ambiente deles, numa cooperativa deles. Foram convidados, a audiência pública foi presidida pelo presidente da cooperativa e eu, como promotor, expliquei, a partir de hoje nós vamos visitar vocês, vai ter que ter isso. Então, quando o policial aparecia na fazenda, já sabia do que se tratava, né? Que era de recuperação de áreas de preservação permanente e instituição de reserva legal, né? A segunda peneira de atuação, isso foi feito, gerando, então, a partir daí, audiências individuais partidas dos relatórios de cada propriedade, onde eram feitos acordos e mandados aqui para o Conselho, que homologou todos, né? Quando a polícia ia visitar o grande, que nós consideramos de 150 para cima, ela já visitava o pequeno e o médio da vizinhança, de maneira que esses não falavam: o senhor está vindo aqui só porque eu sou um pequenininho, aquele fazendeirão lá, ninguém vai lá, né? Então já tinha ido. Então todos foram visitados, né? Mas com esse critério de cima para baixo, para fazer a mesma coisa. A terceira peneira foi: quais são os cursos d'água da comarca? Priorizamos. Então os cursos d'água foram visitados do Planalto, de onde nasce até onde deságua. E os seus afluentes, para ver se tinha nascente e tal. Quem não foi grande, não foi pequeno ou médio, não passou nas duas peneiras, estava na terceira. De maneira que hoje, ao passo que lá em 2000, segundo o inventário florestal de 2002, oficial, satélite, a média de vegetação da comarca inteira não chegava a 5%. Hoje, essa mesma média, pelo último levantamento de satélite de 2013, já era de 20%. E hoje, seguramente, já está em 25%. Né? Quantos foram os réus que não quiseram fazer, foram processados? 4. 4 réus. Né? O pessoal cumpriu. E isso significou um aumento vegetacional concreto, medido por satélite, levantado pelo FEIDRO, pelo Comitê de Bacias, né? Não sou eu que estou falando, isso não está no meu imaginário, está na imagem de satélite, né? Isso representou, então, 155 mil hectares, você coloca 20% a mais, 31 mil hectares a mais de vegetação nativa, 1.600 árvores por hectare, vamos colocar um pouco menos, arredonda, vai. Põe 1.200 árvores, 1.200 árvores. Você terá o sequestro de carbono até hoje, né? Pelos milhões e milhões e milhões de árvores aí que significaram isso, de
7 bilhões aproximadamente de toneladas de monóxido de carbono sequestrados até aqui. Sem contar na purificação da água, na purificação do microclima no sentido de restabelecê-lo, no abrigo de fauna. Pouco tempo depois do início desse trabalho, cerca de 7, 8 anos, a polícia fez levantamento técnico e identificou 10 corredores ecológicos na comarca já. O que é corredor de fauna ecológico? É lugar onde passam várias espécies de animais frequentemente, para o trânsito e procriação, alimentação, etc. Então, isso foi um resultado que está lá, no território, que ninguém tira mais, né? Impossível. Ninguém fez compensação em outro estado, em outra bacia, todo mundo ficou por ali. Ao mesmo tempo que a comarca de Franca cresceu, as próximas dela, Igarapava, Pedregulho, Patrocínio Paulista, cresceram muito também, porque o pessoal fez junto, né? E, ao mesmo tempo, um dado espetacular que fica para todos. A cultura em cana, na comarca de Franca, é intensa, principalmente em 3 municípios: Restinga, São José da Bela Vista e Ribeirão Corrente. Cresceu do mesmo jeito. Cultura de café é outra cultura intensa, nos 5. Cristais, Franca, Ribeirão Corrente, Restinga e São José. Mais em Ribeirão Corrente, Franca e Cristais Paulista, né? O café. Mas cana e café. Ao mesmo tempo que aumentou a área de vegetação para mais de 20%, na média da comarca, a área plantada também aumentou. E o mais importante, por exemplo, a produtividade de café em Ribeirão Corrente aumentou 53%. Então, onde o produtor rural tirava 30 sacas de 60 quilos por hectare, ele tira hoje 45, tendo aumentado a área, investido em tecnologia e aumentado a vegetação nativa. Esse é o resultado, Dora, baseado, fundamentado no diálogo frequente, constante. Por exemplo, os cursos d'água. Tem 120 proprietários no Córrego do Espraiado, 80 no Salgado, 50 no Matadouro Velho, 80 no Buriti, sei lá. Cada audiência de cada curso d'água foi coletiva, com todos os proprietários do curso d'água inteiro, com sugestão da mesma medida para cada um. Tem uma coisa que o operador do direito, se isso está servindo para... tem algum exemplo, que ousadia, né? Mas se tem uma coisa muito importante, ela tem um nome, que é coerência. Mesmo tratamento para todos os seus administrados, para todos os comarcanos do segmento em que você atua. Então, isso era feito e todo mundo percebia. O Zé, o Mané e o Sebastião têm o mesmo tratamento. Todo mundo fez, com um índice de litigiosidade muito baixo, né? Na área das pessoas com deficiência, houve o mesmo processo. Eu assumi essa promotoria em 2008 como titular dela, né? Ela era diluída, né? Foi unificada nas mãos nas atribuições de um único cargo, e eram tantos os direitos olvidados que eu não sabia por onde começar, né? Direito da pessoa com deficiência, um leque de descumprimento. O Estado, o primeiro a descumprir, porque não tinha acessibilidade em nenhum prédio público, nem no próprio fórum. Que, aliás, quem mandou implantar foi o secretário Marrei, né? Nessa ocasião, né? Num acordo lá com o Ministério Público, certo? Que teve o primeiro elevador, primeiro banheiro acessível, tudo, foi por causa disso, né? O que eu fiz? Eu fiz uma reunião com todos os segmentos,
e depois uma audiência pública. Estava presente o Dr. Mário Papaterra, até por coincidência. Ele estava passando por lá pela escola superior e foi pego lá, Dr. Mário vai compor a mesa, né? Então, foi, puxa, que bacana que foi esse evento, lembra? Obrigado, viu, Mário, pelo reconhecimento na ocasião. Abrilhantou aquela nossa audiência que tinha praticamente 800 pessoas num salão, que ficaram debatendo o tema da inclusão, etc., das 8 da manhã até quase 9 horas da noite, com presença de deputados federais, procuradora da República, gestores, professores, pedagogos. Votamos 25 conclusões. Disso tudo, o segmento tirou 10 metas e entregaram para mim. Doutor Fernando, nós queremos que o senhor cumpra principalmente isso aqui. E de lá para cá a gente veio tentando colocar essas 10 metas em execução. Uma delas, por exemplo, muito interessante, as mães reclamaram da notícia da deficiência. Você, Dora, é mulher, não sei se você é mãe. Então, as mães com um filho deficiente, sem saber, ao dar à luz, o médico às vezes dá a notícia de maneira fria. Então, muitas reclamaram disso. Bom, aí fizemos um evento. Diagnóstico, notícia e acompanhamento de pessoas e famílias com deficiência. Vários professores da USP, da Unicamp, 75 médicos reunidos num sábado, véspera de feriado, né? Salvo engano da minha parte, foi no dia 8 de dezembro, né? E era sábado, salvo engano da minha memória. E daí nasceram várias medidas, inclusive introdução de setor de psicologia meu Deus do céu, durante a gravidez, né? A obrigatoriedade do exame de imagem morfológico no 3º mês de gravidez, né? Para todas as mães pobres. Por incrível que pareça, o exame de infecção das vias urinárias não era obrigatório na rede pública. E é causa de deficiências. Foi introduzido lá. O exame de AIDS, por portaria do Ministério da Saúde, era obrigatório nas cidades de 50 mil habitantes, como se ela escolhesse, né? E só no 1º trimestre de gestação. Como se a mulher grávida não tivesse relação sexual com o seu marido durante a gravidez. Então foi tornado obrigatório o exame no último mês também, porque aí o médico pode intervir e deve, evitando o HIV para aquela criança. Olha o tanto de medida, porque você ouviu a comunidade, ficou sabendo onde bate a água, né? Muito recentemente, nós estávamos num conflito, entre aspas, depois de ter passado por outro. O Estado de São Paulo nos propôs, a nós de Franca, um acordo impensável, inaceitável, de 15 anos para introduzir acessibilidade em escolas públicas. Imagine eu chamar a mãe de um aluno, falar, a senhora pode ser que tenha acessibilidade no prédio da sua escola daqui a 15 anos, né? Então eu preferi perder em juízo do que fazer um acordo desse. Todo respeito. Movi a ação, perdi em 1º grau, o tribunal reformou, anulou. Na verdade, a decisão de 1º grau foi de inépcia, né? E o tribunal anulou, mandou o juiz processar, deu a liminar, o juízo de 1º grau, para fazer em 2 anos, o tribunal seguro está fazendo. Então, o primeiro conflito vencido. Todo o setor público foi envolvido nessa coisa, municipal, então estadual. E o setor privado também. Acessibilidade em franco andamento na comarca de Franca, né? Então, depois de vencer
essa litigiosidade com o Estado, nós estamos agora no final da minha carreira, né? Tentando negociar para evitar o conflito, porque um aluno apaiano, Dora e colegas, recebe do Estado de São Paulo a miséria de 80% do Fundeb. E ele custa quase R$900. Todos os prefeitos da comarca são atendidos pela APAE e pagam o valor correto de custo. O Estado não. Eles têm que ficar fazendo leilão, fazendo festinha. Então eu aproveito essa oportunidade. Se a doutora Célia Leão estiver me ouvindo aqui, estou aproveitando o gancho, viu? E os colegas, né? Isso está acontecendo em todas as APAES do Estado de São Paulo todo. O Estado de São Paulo pagando 80% do Fundeb para os alunos especiais que não podem sair das APAES e ir para a rede pública. Você vê, todo esse contexto de inserção da temática na sociedade vem da participação comunitária, do contato do promotor com a sua comunidade. Se há um exemplo que eu posso deixar, se é que precisa, porque eu conheço centenas de colegas que fazem isso, é esse, da participação comunitária frequente até o último suspiro da sua carreira, de maneira que você efetive o discurso do Dr. Frontini. Né? Mude a sociedade para melhor, ainda que seja uma unha. Eu vejo o Ministério Público numa evolução irreversível. Alguns têm um pouco de pessimismo, né? Então nós mais velhos que entramos quando o dinossauro existia, né? E sabíamos que o Ministério Público era isso, é predestinado a isso, eu diria, não tem volta, vai ser cada vez mais evoluído. É lógico que o Ministério Público eu coloco como uma música de Mozart. Você não muda a música de Mozart. Ela foi feita já. Você muda os ouvidos de quem escuta. E nós estamos em franca evolução, em eterna mudança, eu acho que numa sequência de degraus alcançados, apesar de às vezes passar a impressão de que não, mas essa impressão vem porque a luta do Ministério Público no Brasil todo é fiel à causa do combate ao crime, à corrupção, da luta pelos direitos sociais. Então, o povo está conosco, porque sabe que o promotor é sério. Tem um jornalista da nossa comarca que diz: onde tem Ministério Público não tem mistério. É isso que a sociedade pensa, na verdade. Não há mistério. A grande maioria da população, de todos os rincões, sabe que pode ir lá e contar com o promotor sendo atendido. Lógico que, como diria um ex-procurador-geral, não existem ilhas de pureza. Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu vejo, então, o MP como uma música de Mozart, linda, maravilhosa, e que necessita de que o seu ouvinte esteja sempre atento para afinar os ouvidos e ouvi-la de uma maneira cada vez melhor e encontrar a beleza dela de maneira cada vez mais profunda. Né? E usando também uma imagem de um ex-procurador-geral, outro, né? Olha quantos grandes líderes nós tivemos, no meu modo de ver. Eu acho que o promotor, Dora, tem que seguir o seguinte: ter o coração nos céus, os olhos na realidade, os pés no chão e as mãos no trabalho. Fazendo isso, estando com a comunidade, nós vamos muito longe. Eu tenho um amor pelo que a instituição me deu, enorme, e sei como cidadão o tanto que ela é importante para mim, para minha família, para todos os meus semelhantes. Né? Tenho certeza absoluta disso.
a associação do Ministério Público, Associação Paulista, no nosso caso, né? Eu tenho um filho promotor de justiça em outro estado, também elogia muito a atuação da associação lá no estado onde ele atua, né? A nossa associação, desde sempre, tem grandes lideranças, né? Pessoas extremamente vinculadas com a causa institucional, que sempre superaram as diferenças, sempre viram a dicotomia como saudável, né? Eu nunca vi ninguém perdendo a estribeira, digamos assim, né? Internamente, sempre um diálogo frequente, a associação pronta para defender a prerrogativa de todo e qualquer membro, ainda que de maneira até natural esse membro pudesse ter ou possa ter algum viés político institucional diferente. Sempre me senti, eu como promotor, extremamente protegido, mas também exigido pela minha associação. Sempre vi aqui um amor exigente, né? Uma cobrança responsável de todos os seus líderes. E atualmente nós estamos vendo aí, eu não estou falando isso porque eu estou aqui convidado, mas porque é a realidade, né? Está cumprindo a tradição, o Dr. Paulo Penteado e sua equipe, trabalho magnífico, né? Em todos os níveis. No nível associativo de clube, é o de menos, né? Mas no nível representativo da carreira, da figura do promotor, da promotora, um trabalho fantástico, né? Em todos os níveis. Só tenho a agradecer e acho que muito depois da minha morte, e a associação vai estar olhando pelos meus descendentes, como acontece rotineiramente, né? Uma entidade exemplar. Nunca tivemos aqui, eu pelo menos, eu soube de nada que pudesse torná-la negativada, né? É isso, muito obrigado e para mim, eu não tenho palavras, enfim, para falar da minha instituição e da minha entidade de classe, porque são grandes demais para o que se possa falar sobre elas. Doutor Fernando, pelo que o senhor relatou aqui, a sua atuação em todas as funções dentro do Ministério Público, nas comarcas, uma atuação fortíssima em prol da sociedade, dos direitos e garantias, tudo aquilo que está previsto na Constituição. E eu tenho certeza que o legado vai ficar e que aquele promotor que está, aquele advogado, né, aquela pessoa que quer ingressar no Ministério Público ou aquele que já está no Ministério Público, que for acompanhar a sua entrevista, essa entrevista vai seguir de espelho e uma motivação para que possa seguir aí a carreira, né? Então, em nome de toda a diretoria, eu agradeço muito aqui a sua participação e a sua disposição de vir a convite, gravar a entrevista, contar um pouco da experiência. Muito obrigado, Dora. Para mim é mais uma vez uma honra escutar isso de você, que eu poderia ser exemplo para quem está chegando, né? Com certeza, quem passa num concurso do Ministério Público está capacitado para ganhar muito dinheiro na advocacia, ir para outra instituição, tá? E vem para cá por amor à missão institucional, à tarefa constitucional destinada a ele, né? E, para finalizar, eu acho que quem chega tem que fazer isso, atuar em nome da sua comunidade, pegar o decálogo do grande César Salgado, colocar dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, em cima da sua mesa e tentar cumpri-lo ao máximo. Feito isso, terá sido um promotor suficiente. Não precisa ser um super promotor, né? Seja o suficiente, o necessário, o útil, né? Isso é possível, é bonito, gostoso de fazer. Independente do que você ganha,
do seu salário, da sua diária, das suas férias, né? A missão de Ministério Público é uma dádiva de Deus, é um privilégio você poder ajudar o semelhante através dessa instituição tão grandiosa. Muito obrigado a vocês.